Sabe quando você entra na sala e, num reflexo quase automático, ele vira a tela do celular para baixo na mesa? Aquele movimento sutil, rápido, mas que fez o seu estômago dar um nó na hora. Você já sentiu esse arrepio de que algo mudou, não sentiu? Ou talvez você tenha notado que, de uns tempos pra cá, o aparelho virou uma extensão do corpo dele, entrando no banheiro, na varanda e ficando embaixo do travesseiro como se fosse uma barra de ouro. Aquele momento em que você se pergunta, será que eu estou ficando louca ou tem alguma coisa errada aqui? A maioria das mulheres tenta ignorar essa voz interna, chamando de ciúme ou insegurança. Mas e se eu te dissesse que o que você está sentindo não é paranoia, é o seu cérebro processando microexpressões e padrões de comportamento que a sua consciência ainda não conseguiu verbalizar? O que vou te contar agora pode ser desconfortável, mas é a diferença entre viver numa ilusão e retomar o controle da sua realidade. Hoje, eu não vou te dar dicas vazias de revista. Eu vou te mostrar exatamente o que a psicologia comportamental diz sobre a diferença entre privacidade e segredo, e vou te ensinar 3 técnicas para decodificar o que está acontecendo naquela tela sem precisar hackear senha nenhuma. O que você vai descobrir aqui não é para acabar com o romance ou te transformar numa detetive paranoica, muito pelo contrário. É para te dar a clareza necessária para proteger o seu coração e a sua dignidade. Porque a verdade liberta, mesmo que doa no começo. Sou especialista em comportamento humano e passei anos estudando como a culpa e o segredo se manifestam na linguagem corporal. Olha só o que acontece de verdade nos bastidores da mente de quem esconde algo. Vamos direto ao ponto. A primeira coisa que precisamos desmistificar é essa história de privacidade. Todo mundo precisa de privacidade, certo? Claro. Mas existe um abismo gigantesco entre privacidade e sigilo. Na psicologia, a privacidade é uma porta fechada que você pode bater e entrar. O sigilo é um alçapão trancado a 7 chaves. E a neurociência explica isso através do que chamamos de dissonância cognitiva espacial. Quando seu marido não tem nada a esconder, o celular é apenas um objeto. Um pedaço de vidro e metal. Ele pode largar no sofá, esquecer na cozinha, deixar a tela virada para cima enquanto carrega. Mas quando existe uma conversa secreta, uma traição emocional ou física, aquele objeto deixa de ser um telefone e passa a ser uma caixa preta de culpa. O cérebro dele começa a tratar o aparelho como uma ameaça constante. Aqui entra a primeira técnica, a geometria da proteção. O nosso corpo, instintivamente, cria barreiras físicas entre o objeto de culpa e a pessoa que pode descobrir a culpa. Não é algo que ele planeja racionalmente, é o sistema límbico dele gritando, proteja a ameaça. Então, observe o ângulo. Se você está sentada ao lado dele no sofá, note como ele segura o aparelho. Um comportamento normal, de quem está apenas vendo memes ou notícias, mantém o celular numa angulação relaxada, onde a tela fica semi-visível, mesmo que você não esteja olhando. Agora, o comportamento de ocultação cria um ângulo agudo, fechado contra o peito. Ele inclina o corpo levemente para longe de você, criando uma concha com o ombro. É sutil. Deixa eu te contar uma história rápida que ilustra isso perfeitamente. Vamos chamar esse casal de Pedro e Luana. A Luana me procurou dizendo que achava que estava ficando louca porque o Pedro nunca, jamais, deixava o celular desbloqueado, mas ele dizia que era mania. Um dia, eles estavam no carro. O Pedro estava dirigindo e pediu para a Luana colocar uma música no Spotify dele, que estava conectado no painel. Luana me contou. Quando eu estiquei a mão para pegar o celular no console, a reação dele foi física.
Ele largou o volante com uma mão e interceptou meu pulso. Ele disse, não, deixa que eu ponho. Mas a voz dele falhou. Olha que interessante. O Pedro não tinha nada incriminador na tela naquele exato segundo. Mas o cérebro dele estava em estado de alerta máximo. A reação foi desproporcional. Se fosse apenas privacidade, ele diria, pode deixar, amor, eu escolho. Mas a interceptação física mostra o medo visceral. O que a Luana viu ali não foi cuidado com o carro, foi o instinto de proteção de um segredo. E claro, meses depois ela descobriu que não era só o Spotify que ele estava escondendo. Mas calma, não é só sobre segurar o celular. Isso nos leva à segunda técnica, que é ainda mais reveladora porque envolve química cerebral, o pico de dopamina condicionado. Você precisa entender que uma traição, especialmente no início ou nas fases de conversa flerte, vicia. O cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer e da recompensa, toda vez que chega uma notificação daquela pessoa específica. Não é uma mensagem qualquer do grupo da família ou do trabalho, é a mensagem. Então, como você identifica isso? Observando a reação dele ao som ou à vibração quando ele não está esperando. É o que chamamos de microexpressão de antecipação. Faça o seguinte teste hoje à noite. Quando o celular dele vibrar ou tocar no momento de relaxamento, não olhe para o celular. Olhe para o rosto dele. Se for uma mensagem de trabalho ou spam, a expressão facial é neutra ou de leve irritação, tipo, quem é agora? Os olhos se movem lentamente. A respiração continua igual. Agora, se ele está esperando ou mantendo conversas secretas, a reação à vibração é elétrica. Os olhos arregalam minimamente, coisa de milésimos de segundo, e a mão vai em direção ao aparelho num movimento de pinça, rápido e tenso. E o mais importante, ele checa a tela e, se for a pessoa, ele tenta suprimir um sorriso ou muda a respiração. Ele pode dar um suspiro curto ou prender o ar. Tem uma nuance aqui que é fatal. Se ele vê a mensagem, bloqueia a tela imediatamente sem responder e solta o celular longe dele com um pouco de força ou desprezo exagerado, fique atenta. Isso é teatro de desinteresse. Ele está tentando sinalizar para você, viu? Não é nada importante, nem vou responder. Mas uma pessoa normal, que recebe uma mensagem irrelevante, geralmente apenas ignora ou lê e deixa para lá. Quem faz questão de mostrar que não se importa, geralmente se importa demais. Parece frio analisar quem a gente ama assim, né? Eu sei. Mas entender esses mecanismos é como ter um mapa. Não é para você ficar paranoica a cada tlim do WhatsApp, mas para você reconhecer padrões. Quando o padrão muda, a realidade muda. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é onde a maioria dos homens se entrega sem perceber, a defesa linguística agressiva. Na psicologia, existe um conceito chamado projeção e gaslighting. Quando alguém se sente culpado, qualquer pergunta inocente soa como uma acusação de tribunal. O cérebro dele já está julgando a si mesmo, então ele assume que você também está. Vamos imaginar uma cena. Ele está no banho com o celular, claro, porque agora ele precisa ouvir podcast no chuveiro, algo que nunca fez em 10 anos de casamento. Ele sai e você, numa boa pergunta. Quem era que estava mandando mensagem àquela hora no jantar? Preste muita atenção na resposta. Uma pessoa com a consciência limpa dá uma resposta informativa. Era o Cláudio do financeiro, um problema lá com as notas fiscais. Ponto. Simples, direto, com detalhes verificáveis. Agora, uma pessoa que está escondendo algo vai responder com uma contrapergunta de motivação ou com uma justificativa não solicitada. Ele pode dizer, por quê? Tá querendo saber o quê? Não posso mais ter amigos? Ou então, nossa, você tá controladora hoje, hein? Era só trabalho, meu Deus. Percebe a diferença? Na primeira opção, ele te dá a informação. Na segunda, ele ataca a sua intenção de perguntar. Ele tenta fazer você se sentir mal por ter perguntado. Isso é manipulação clássica. Ele tira o foco do quem era e coloca o foco no volo, você é ciumenta. Se você se pega pedindo desculpas por ter feito uma pergunta simples, isso é um sinal vermelho gritante. Vou te contar o caso da Helena e do Ricardo. Helena me disse que o Ricardo começou a levar o celular até para levar o lixo na rua. É só para ver a hora, ele dizia. Um dia, o celular tocou em cima da mesa. Um milagre, porque ele nunca largava, e ela instintivamente olhou.
Ele estava na cozinha e veio correndo, literalmente correndo. Ela me disse. Ele entrou na sala ofegante e disse: "Quem deixou tocar?" "Por que você está olhando?" Helena respondeu. "Eu só olhei para ver se era minha mãe." E a resposta dele foi o que entregou tudo. Ele disse: "Você tem que parar com essa mania de vigiar minha vida. Eu não tenho privacidade nessa casa." Helena gelou. Ela não tinha vigiado nada. O telefone tocou alto. A reação desproporcional dele, transformando um toque de telefone numa violação de direitos humanos, foi a confirmação que ela não queria ter. Ricardo estava tendo um caso com uma colega de trabalho há 6 meses. A agressividade dele era apenas o medo transformado em ataque. Eu sei que ouvir isso aperta o peito. A gente quer acreditar que é coisa da nossa cabeça. Mas a ciência do comportamento nos mostra que o corpo não mente e os padrões de fuga são universais. O celular virado para baixo não é apenas um hábito, é uma barreira física. Levar o aparelho para o banho não é higiene mental, é a necessidade de controlar a notificação longe dos seus olhos. Agora, antes de você entrar em pânico, eu preciso te dar um choque de realidade com temperatura. Nem todo homem que protege o celular está traindo. Às vezes, ele está planejando uma surpresa, ou está viciado em redes sociais, ou tendo problemas no trabalho que não quer compartilhar para não te preocupar. O segredo aqui não é o fato isolado, é a mudança de padrão somada à reação emocional. Se ele sempre foi reservado, ok. Se ele era um livro aberto e de repente trancou a biblioteca, aí temos um problema. Não é sobre desconfiar por esporte. É sobre não ignorar a sua intuição quando ela está baseada em dados comportamentais. Então, o que você faz com tudo isso? Decifrar esses sinais não é mágica, é autoconhecimento e observação fria. Hoje à noite ou amanhã de manhã, quero que você faça apenas uma coisa. Não confronte. Não pegue o celular dele escondido. Isso só tira a sua razão e te dá ansiedade. Apenas observe a reação dele a uma pergunta neutra. No momento tranquilo, quando ele estiver com o celular na mão, pergunte algo sobre uma funcionalidade do aparelho ou mostre algo no seu e peça para ver no dele. Algo como: "Amor, minha câmera tá estranha, deixa eu ver se a sua tá assim também?" Se ele te der o celular na mão sem hesitar, respire aliviada. Se ele travar, gaguejar ou disser: "Ah, depois eu vejo", e guardar o aparelho no bolso imediatamente, bom, aí você tem a sua resposta. Lembre-se, entender a verdade, por mais dura que seja, é melhor do que viver abraçada com uma mentira. Você merece uma conexão inteira, transparente, onde o único mistério seja qual restaurante vocês vão escolher no sábado à noite e não quem está mandando mensagem às 11 da noite. Confie no seu instinto, mas valide com os fatos. O conhecimento te protege. Fica firme.